O Palmeiras chega ao seu terceiro jogo sem vitória no Brasileiro, hein? Palmeiras perdeu para o Mirassol, Palmeiras perdeu para o Santos e o Palmeiras não conseguiu vencer o Vitória, que está ali brigando contra a zona do rebaixamento dentro de casa. Agora, uma coisa tem que ser dita. O Palmeiras, se eu botei roupãozinho para falar do primeiro tempo do Flamengo, que parecia que estava saindo da sauna, de um spa, relaxadinho, um primeiro tempo também péssimo do Palmeiras. Um primeiro tempo ruim. E outra, como disse o Vamp aqui, o Palmeiras ontem ele tinha uma rodada excelente para ele retomar a liderança. Porque ele pegava um adversário muito mais fraco e em casa. E ele poderia ter aproveitado, porque o Flamengo se lascou e não aproveitou, velho Vamp. E depois eu quero escutar também o Mauro César Pereira. Foi mal o Palmeiras ontem e a terceira atuação, nada demais desse time, hein, Vamp? Então, o Palmeiras, depois da vitória contra o LDU, né, pela Libertadores, que reverteu aquele resultado lá, o Palmeiras não vem jogando bem. O Palmeiras vai somando seus pontos ali, tá cabeça a cabeça com o Flamengo, mas também, como você fala do Flamengo, o Flamengo não vem, jogou mal contra o Sport, não jogou bem ontem contra o Fluminense. O Palmeiras também não vem somando seus pontinhos ali, só que nas últimas 3 rodadas, ele perde no Mirassol, que está bem na competição, ele perde pro Santos, tira o Santos da zona de rebaixamento, né? Ele vence até o Santos antes, com aquela partida lá, mas não jogando bem. Ontem não jogou bem de novo diante do Vitória, né? Poderia pegou 2 times em sequência que estavam na zona de rebaixamento. O Flamengo pega o Sport e o Palmeiras pega o Santos, que estava na zona de rebaixamento, é um clássico tudo, local, mas o Santos ganha e sai da zona de rebaixamento, e no jogo seguinte ele vai pegar o Vitória, que está na zona de rebaixamento, né? E não consegue a vitória. E aí faz com que o Flamengo assuma a liderança. O Abel deu explicações lá, data FIFA, a gente sabe que não é o correto para ambas as equipes que estão disputando o título, para qualquer equipe, faltando 5 rodadas para terminar, agora são 4. Você não ter seus principais jogadores atuando, mas de fato é que não vem jogando bem também. E tem mais, não porém, com a mudança da tabela, né, o Palmeiras joga agora final de semana contra o Fluminense no sábado, e depois tem 3 jogos fora de casa: Grêmio, Atlético Mineiro e Ceará. Provavelmente eu não sei qual a sequência certa aqui, vou olhar na tabela, mas são 3 jogos fora de casa. É isso mesmo? Não, mas eu não sei se é o Grêmio logo, depois se é o Atlético. Tá. Mas se for o Atlético Mineiro que vem amanhã, depois de amanhã, tem a decisão da Sul-Americana, né? Vai que o Atlético não ganha e está tentando pegar uma vaga de pré-Libertadores. O Grêmio ontem ganhou do Vasco, subiu, ultrapassou o Corinthians e o próprio Atlético Mineiro. O Grêmio deu um passo também muito longo. Vai querer também somar pontos, porque pode abrir 8 ou 9 vagas. Mas não vem jogando bem, não. Não vem jogando bem. Individualmente, alguns jogadores também. O Flaco Lopes não marca gol, acho que já há 8 jogos, com o jogo de ontem. E aí, deixou o Flamengo ainda na liderança. É isso. E ontem o Abel, né, fez um desabafo até sobre a arbitragem, dizendo que toda aquela situação de dizer que a arbitragem estava beneficiando o Palmeiras, aquilo gerou, né, consequências para esse time do Palmeiras. Também desnecessário, eu acho, falar da arbitragem depois de um jogo ruim, como foi ontem do Palmeiras. Teve a polêmica de arbitragem que foi a expulsão do Andreas Pereira, mas que a expulsão foi depois do jogo acabar, então não dá para dizer que a expulsão prejudicou o Palmeiras no jogo, né? Isso não dá para dizer. Foi errada a expulsão do Andreas? Foi errado. Ele nem encostou no cara no lance que ele levou o amarelo. Mas não prejudicou o Palmeiras, Mauro, num jogo que o Palmeiras foi muito mal. Só foi crescer no segundo tempo, um pouco, muito melhor que no primeiro, e com uma grande atuação do goleiro do Vitória, Mauro.
O Palmeiras também não tem jogado bem, gente. O Palmeiras fez 1 ponto em 9. Fez 1 ponto em 9. E ontem houve uma situação em que aos 39 minutos do jogo me chamou a atenção, que foi o seguinte: bola no ataque do Palmeiras, falta perto do grande círculo, todo mundo sobe para a área do Vitória, aí o Andrés bate essa bola na direita para o Maurício volta para ele dá no Jeftec e cruza na área. Falei, gente, primeiro tempo, 40 minutos, o Palmeiras não tem como construir uma jogada com Andrés, Maurício, Rafael Veiga, Alan. Não dá para trabalhar essa bola. O Palmeiras tem muita dificuldade para jogar diante de defesas fechadas, gosta de jogar na força, na pressão, na transição muitas vezes. E ontem o Vitória conseguiu anular as jogadas do Palmeiras. No segundo tempo arriscou mais, chutes de média distância, chute de fora da área do Felipe Anderson, boa defesa do goleiro. Mas uma atuação fraca de um time que também me parece que está sentindo o peso do calendário. Mas é um calendário que o próprio técnico elogiou a mudança, o clube elogiou a mudança, todo mundo elogiou a mudança, não teve? Então, tá aí, vocês não elogiaram? Agora está o resultado. Foi muito prejudicial para o Palmeiras e para o Flamengo, e a priori para o São Paulo até ser eliminado da Libertadores, a mudança feita pela CBF. Agora não tem tempo para mais nada. Esses jogos iam se estender até 21 de dezembro. Mas tem um Intercontinental, repito, problema da CBF. O que ela faria se o Flamengo ou o Palmeiras, ou os dois, estivessem na Copa do Brasil? Ela não poderia, ela ia ter que encontrar outra solução. Ia ter jogo no Natal, no Ano Novo, como já aconteceu. A final do Campeonato Brasileiro de 2020 de 98, Corinthians e Cruzeiro, foi no dia 23 de dezembro. Acho que o Vamp jogou até. Né? Não foi isso? 23 de dezembro. Foi, 23. 98. Foi até tarde esse jogo, por conta de compra de Natal, alegado que o jogo ficava aberto até 10 da noite. Aí o jogo, dia de semana Queria tarde. que o Papai Noel apitasse esse jogo. Eu lembro que ele estava fora de forma. Não pôde apitar, mas ele foi quase convocado. E tinha hábitos no passado que parecia o Papai Noel, né? Tinha uns gordões, né? Hoje não tem mais. Lembra do Bregalda, no Rio? Então, assim, aí depois nós tivemos, em 2000, no dia, acho que de dezembro, se não falha a memória, a virada do Vasco em cima do Palmeiras na Mercosul. 20 de dezembro, pertinho do Natal, 4-3. E aquele jogo do Vasco contra o São Caetano, que caiu a grade de São Januário, sabe quando foi? 27 de dezembro. Entre o Natal e o Ano Novo. Então, assim, a CBF tem que fazer isso, colocar jogo no final do ano, o início do campeonato ano que vem, os times iam entrar com um time de garotos e tal, e é problema dela. Ela resolveu o problema dela. Agora, se o Palmeiras e o Flamengo, um dos dois, estivesse na Copa do Brasil, ela não poderia fazer isso. E essa mudança espremeu, gente, tirou 2 semanas de competição. Então espremeu essas datas todas. Estão jogando jogo em cima de jogo. Aí o rendimento cai. Isso também está pesando para o Palmeiras e para o Flamengo. Não é só isso, tá? Mas isso também. Eu acho que o Palmeiras tem problemas também, que o time ainda não virou o que se esperava pelos jogadores que possui hoje, mais talentosos, trabalham mais a bola. O Palmeiras não é um time, tem o Felipe Anderson também, que entrou no segundo tempo, não é um time que trabalhe bem a bola, a construção de jogadas, já até conseguiu fazer alguns jogos, mas contra a defesa fechada parece o Flamengo do Felipe Luiz. Uma dificuldade enorme para entrar. E o Vitória é muito organizado, a gente falou aqui todos os dias. Você disse que o Vitória era moleza e ia ganhar. A gente alertou aqui, eu, o Vamp também. O Vitória não se entrega, o Jair Ventura sabe montar times nessa situação. O Vitória teve chance de fazer gol, inclusive. Não só tomou pressão, claro, em alguns momentos, mas teve chance de fazer o gol. Acho que ele demorou a colocar o Kaiser em campo. Acho que o Kaiser é um cara que finaliza mais, é um chuta-chuta. E teve bolas ali que, se ele tivesse em campo, talvez ele pudesse encaixar uma. Modo, temporada de 2024, o Vitória perde no Barradão de 1-0 e ganha aqui de 2. Sim. Esse ano, o Vitória empatou 2 empates. Nos últimos 4 jogos, o Vitória perde uma, ganha uma e 2 empates. No Palmeiras. E se fosse passar o de gol para ver quem passa, perdeu de 1-0 no Barradão e meteu 2 aqui o ano passado. Pois é. O Vitória, inclusive, empatou o jogo desse ano lá em já que falaram em arbitragem, lá em Salvador, com um pênalti bem discutível, para dizer o mínimo, do suposto trançapé. Né? Teve isso também. O fato é que o Palmeiras deixou 4 pontos no Vitória. E o Palmeiras deixou 3 pontos no Santos. Estamos falando aí de times da zona do rebaixamento, né? O Palmeiras só ganha todos do bloco de baixo. Não ganha todos do bloco de baixo. Não existe essa regra, gente. Os 2 times estão muito inconstantes. E boa parte é o calendário. Isso, para mim, é uma questão indiscutível. Vou lembrar, o Palmeiras jogou ontem à noite. Jogadores chegando de viagem. Vitor Roque chegando de viagem.
Os estrangeiros chegando de viagem. Só o Flávio que não, porque a Argentina fez um jogo, mas jogou contra o Santos também voltando de viagem, no fim de semana, sábado. Aí os caras jogam na quarta-feira, né? Aí hoje, quinta-feira, tem um treino, uma atividade, para quem não jogou, para quem jogou tem algum recondicionamento. Amanhã, preparação, véspera de jogo. Não dá para treinar para valer, porque um dia seguinte é o jogo, o outro dia é véspera de jogo. Então são trabalhos com limitações para os treinadores. E no outro dia, jogo de novo. Então como pode funcionar isso aí? Não vai funcionar bem. E os adversários, Vitória, Fluminense, só esperando, sem jogador convocado, sem problema de ter que pegar avião de madrugada, todo mundo pronto para... E esses jogadores convocados, tanto do Flamengo como do Palmeiras, são jogadores que fazem a diferença, são jogadores de seleção. Muitos fazem a diferença. O time tecnicamente cai, o elenco perde poder. E é o jogo fica mais igual. O Vitória fez um bom jogo, o Palmeiras não jogou bem. Acho que o trabalho atual no Palmeiras carece de mais qualidade na construção, no trabalho com a bola, na construção, para furar um bloqueio defensivo, chegar ao gol. Eu não consigo entender um time com esses jogadores que citei ter uma falta aos 39 do primeiro tempo, com o Andrés, quando caminha, ele fica quase no grande círculo, aí bate aqui, volta para cá, toca ali, cruza na área. É só isso. Como o Flamengo ontem, só cruzando na área. Mas também em face também do quê? Não tem tempo de treinar. Isso também pesa. Então, assim, as críticas que a gente faz tem atenuantes, evidentes atenuantes. Isso é inevitável, tem que ser dito. E os dois vão ir errando, tropeçando até o final. Foi bem decepcionante para o torcedor do Palmeiras ontem esse empate, mas a gente alertou aqui. O Vitória tem uma grande virtude. O Vitória sabe jogar a sua realidade, que é escapar do rebaixamento, e não se entrega. É um time que não se entrega. É um time que mesmo tomou de 8-0 do Flamengo, ainda com o Carille, né, numa jornada muito ruim. No jogo seguinte vai lá e ganha do Atlético Mineiro, numa grande mobilização, estádio cheio, torcida, jogador chorando. Ou seja, os caras sabem o que eles querem, é não cair para a segunda divisão. E estão lutando. Então é um time perigoso. Em jogos assim, conseguiu um ponto e o Palmeiras perdeu a oportunidade de voltar à liderança. Porque o jogo do Fla-Flu, a probabilidade de derrota do Flamengo era real. A gente sabia disso. Era talvez o jogo mais perigoso do Flamengo nesse bloco aí. Porque tem o Bragantino também, mas o Bragantino joga fora de casa. O Fluminense jogando no campo neutro. Também com sua torcida e tudo mais. Sem viagem. E o outro jogo do Atlético, terça-feira, em Minas, é um mistério, né? Porque a gente não sabe de que maneira o jogo de sábado, com conquista ou derrota do Galo para o Lanús, não sabemos o que vai acontecer, evidentemente, lá no Paraguai, na final da Sul-Americana, de que maneira isso pode impactar no jogo da terça-feira. Tem isso também. Então, o Fluminense era, de fato, a grande chance do Palmeiras. Quando o Palmeiras fica atrás do Flamengo, a grande chance do Palmeiras era o quê? Eu vou ganhar do Vitória e o Fla-Flu, a chance do Fluminense ganhar, ela é real. E o Palmeiras não aproveitou. E, ontem, né, o Abel Ferreira, ele deu uma declaração falando da arbitragem, né? Que todo aquele clima que foi falado, tudo que aconteceu, que o Palmeiras estava sendo beneficiado, que ele diz que foram construídas narrativas. Eu vou botar aqui o que disse o Abel Ferreira e aí eu vou querer escutar o Flávio Prado. Primeiro, se o Abel pode já estar começando a perder um pouco da calma por não ver o Palmeiras mostrando um bom futebol nessa reta final. E segundo, para saber se o Flávio acha que tem fundamento o Abel falar que essas narrativas estão atrapalhando essa reta final do Palmeiras. Vamos ouvir aí o Abel Ferreira. Temos que falar de muitas coisas, não é? Temos que falar das narrativas que se criaram em que o Palmeiras é beneficiado pelos árbitros. Hoje temos um jogador que é expulso. O Andrés leva o primeiro amarelo com o árbitro a 5 metros e o Andrés nem toca no jogador. Isto é claro, são factos, ok? No jogo contra o São Paulo, há um penalti para o São Paulo que toda a gente fez um escabeche, que ninguém toca na bola porque a bola furou o jogador e o jogador abalroa e toda a gente disse que é penalti. E mais, penduraram o árbitro, meteram um dos melhores árbitros brasileiros, meteram a cabeça dele a prémio, que o ano passado arbitrou só a final olímpica entre a França e a Espanha. E o que fizeram, meteram a prémio.
Meteram a cabeça dele no cepo. O penalti claro que há no Santos a nosso favor, a bola também furou. Foi o que disse o Klaus, que é um excelente árbitro também. Uma bola furou, mas depois há um contacto. Onde é que está o critério? Isto é a primeira coisa para falar, para introduzir. Uma é a nossa responsabilidade e a outra é a responsabilidade daquilo que estamos a assistir. Eu não consigo entender como é que o árbitro hoje dá o primeiro amarelo, um lance a nosso favor, estamos em ataque, o Andrés ganha a bola, o jogador vem por trás, leva amarelo, o árbitro não viu, está à frente, o árbitro não viu. Será que também vão pendurar este árbitro? Sabem porquê que o meu Andrés foi expulso? Foi dizer ao árbitro, é ridículo, e tudo o que ele escrever que não seja isto é falso. É ridículo o amarelo que me deste, é ridículo. E o árbitro, segundo amarelo, expulsou. Ponto. Quando nós fizermos bem as contas do deve e do haver e das narrativas que se foram criando ao longo dos anos, ou esqueceram-se das linhas do VAR que apagaram aqui na Copa do Brasil com o São Paulo. Alguém se esqueceu disso? Não. Alguém se esqueceu. Ninguém meteu a cabeça do árbitro nem do VAR no cepo. Termino dizendo isto. Os responsáveis por estarmos na posição que nós estamos, na final da Libertadores, é nossa. A responsabilidade por estarmos na posição que estamos no campeonato é nossa. Mas só me engana quem eu quero que me engane. Olha aí, ó. Só me engana quem eu quero que me engane. Um brincalhão o Abel Ferreira de dizer, continuar defendendo a arbitragem naquele lance escandaloso onde não foi marcado o pênalti pro São Paulo. E outra coisa que eu discordo, Ramon Abate-Abel tá longe de ser o grande árbitro, como disse o Abel Ferreira, na minha opinião. Tá longe, mas já foram vários erros absurdos, como esse que ele cometeu. E mereceu a punição, tá? Mereceu a punição, porque não pode um árbitro de futebol, numa rasteira como aquele que o jogador do Palmeiras atropela o jogador do São Paulo, ele não marca nada. Agora, outra coisa, Palmeiras foi prejudicado ontem, Andrés Pereira não mereceu ser expulso, mas assim como no jogo do Flamengo, não pode colocar a culpa da arbitragem. Não jogou bem, Flávio Prado. E outra coisa, de novo essa situação de time misto. O Palmeiras perdeu os pontos em 2 jogos com o time reserva, só contra o Mirassol com o time titular. Tem que ter elenco para jogar bem. E aí, quando o Abel tira essa onda, e eu entendo, quem trouxe o Palmeiras para a final da Libertadores e para essa situação no Brasileiro fomos nós. Mas aí eu sei que minha declaração vai ser polêmica, para mim é obrigação. Para mim, para Flamengo e Palmeiras hoje, é obrigação. Porra, você tem o seu time reserva, é melhor que grande parte dos times titulares do futebol sul-americano. Você tem que brigar pelo título brasileiro. Você tem que brigar pelo título da Libertadores. Também não é aquele negócio, como foi o Fernando Diniz, que aí eu falo, chegou na final da Libertadores com um time azarão. Aí sim. Agora, Palmeiras e Flamengo têm a obrigação de estar sempre brigando, pô. Os caras gastam milhões de euros nas janelas de transferência, Flávio Prado. Bom, o Palmeiras gastou 700 milhões, né? 700 milhões. E detalhe importante, que pode não parecer que faça a diferença, mas faz muito, pagam em dia. Pagam em dia. Heróicos foram os caras da Ponte Preta que não receberam nada e foram campeões. Conseguir ser campeão com a Ponte é heroísmo. Sem receber, imagina, né? Então aqui os caras recebem em dia, tem todo o respaldo, tem toda a estrutura. As falas do Abel de arbitragem você não pode levar a sério, porque aí tem 2 opções. Ou ele não entende nada da regra,
E aí você não vai levar a sério um cara que fala de arbitragem que não entende nada da regra, ou ele é tão passional que ele não consegue enxergar aquilo que é óbvio. O lance do Palmeiras e São Paulo não dá para discutir, não tem discussão. É o tipo de lance que não tem polêmica. Então, ou ele não entende, ou ele não consegue, pelo passionalismo, ver como as coisas são. Então, a palavra dele, nesse aspecto, é completamente dispensável. Não tem o que falar, não tem o que fazer. O Palmeiras ontem cansou de meter bola cruzada na área, que é a jogada principal, né, que é o que ele mais gosta de fazer, e ontem não entrou, ontem a coisa não funcionou. E se o time não tem reservas à altura, é porque ele foi mal montado, apesar da grana que foi investida. E como informação, a pressão valeu e o árbitro que vai apitar Palmeiras e Fluminense é um jovem, Jonathan Bekenstein. Jonathan Bekenstein Pinheiro. É um garotinho que vai apitar, vai ter uma chance pela CBF para apitar esse jogo Palmeiras e Fluminense, um jogo extremamente decisivo. Então, chororô muito grande, era importante analisar também, né, número de bolas cruzadas, a falta de criatividade e, de novo, citar aqui que o Palmeiras apoiou essa mudança no calendário, então não dá para reclamar. Porque o que se tem, né, de informação lá no Palmeiras, né, que eu estava até vendo aqui no noticiário, é que o Palmeiras coloca claramente que perder ponto só perdeu com o time titular contra o Mirassol, né? É uma justificativa que se fala dentro do Palmeiras. E a outra falando que o cansaço realmente está batendo. O cansaço realmente está começando a pesar. Agora, Vamp e Mauro César Pereira, essa declaração do Abel Ferreira já mostra que o cara tá se incomodando com a queda de rendimento e tá tentando jogar para arbitragem, ou realmente o Abel Ferreira tem razão nesse desabafo? Em relação à arbitragem, Tico, eu acho assim, ontem o Bruno Prado aqui no Canelada foi muito feliz e botou que o STJD afastou, né, os árbitros e VAR, né? Eu acho que isso não tem que ficar na conta do STJD. Isso é a comissão de arbitragem que tem que afastar. Já pensou, o STJD acha que ontem eu fiz o jogo do Santos e achar que a bola do Neymar não foi pênalti e afasta o árbitro? Já pensou, o STJD começa a achar que os árbitros marcaram irregular e começa a tirar árbitro? Isso é comissão de arbitragem. Eu acho que o STJD não tem que se meter nisso aí, não. Isso aí não. Comissão de arbitragem veio aqui, eu falava, vai ser SCRA, vai apitar CLC, está afastado 30 dias. Isso não pode partir do STJD, daqui a pouco você vai começar a ver jogos e dizer assim, isso aqui não foi pênalti. Eles não conseguem fazer nem o deles direito, eles só fazem bobagem. Não podemos esquecer o caso do Bruno Henrique e tantos casos que eles fazem, que eles montam já o negócio antes. Eles não fazem nem o deles, só fazem nem o deles, vai querer fazer dos outros, pô. Deixa pra Mas aí, ô Flávio, mas aí a comissão de arbitragem também, né? A gente tá falando de dois órgãos que não servem pra nada. Tudo bem, mas deixa... Cada um na sua, né? Cada um faça a sua própria bobagem. A comissão de arbitragem vai lá e se são incompetentes, mas faz a incompetência sendo da sua área. O STJD não é para isso, para dar 40, 50 dias aos árbitros. A comissão de arbitragem está ali para isso. Aí eu sou a favor. Porque daqui a pouco começa a se meter em tudo, daqui a pouco tem árbitro aí, vamos supor, que vai errar, e como erram em todas as rodadas, tem vários, e são assustadores isso. Daqui a pouco vai começar a tirar. Não, isso aqui errou no pênalti ali que eu achei que não foi. E onde tem VAR tem tudo, viu? Isso aí tem VAR, tem tudo, é para a comissão de arbitragem. Não é para o STJD, não. Em relação ao Abel, a gente sabe que quando não ganha o Palmeiras, aí vem aquela chuladeira de tudo, né? Calendário, meu time está cansado, arbitragem. Mas não vamos esquecer que o Palmeiras gastou foi 700 milhões em contratações para essa temporada. Fala, alguém queria falar aí? Assim, eu acho que o jogo não teve nada de polêmico na arbitragem. De fato, o cartão foi um erro ali do árbitro, né? Ele caiu na artimanha do jogador do esporte que simulou ter sido atingido pelo Andrés. Do Vitória, perdão. E isso acontece também com todos os times. E os do Palmeiras também gostam de fazer esse tipo de coisa. Todo mundo faz, né? Ele caiu. Mas o Andrés, estando no amarelo, vai lá reclamar no final. Tá entendendo? Peraí, cara.
Aí tem que falar com o jogador, vem cá, bonitão, tomou um cartão foi injusto, foi. Vai embora pro vestiário, você vai lá reclamar. É a mesma coisa jogador, Mauro, quando faz gol, tem 2 cartões e já sabe que vai tomar. Tira a camisa, Falei do Luiz Alberto outro dia aqui. Aí a culpa é do árbitro, sabe? Aí o cara vai lá reclamar, ele pôs na súmula que usou palavras inadequadas, aquelas coisas. Outro cartão amarelo, expulso, pô. Quer dizer, por que faz isso? O cara jogava na Premier League, jogador experiente, jogou em seleção brasileira. Jogou na Não Itália. faria isso na Premier League. Pois é. Aí ele vai lá, por que ele foi lá? Sabe? Tomou o cartão, foi errado, foi paciência, agora segue, não adianta mais. Fica quieto e vambora. Aí é suspenso. Como diz o Pilhado, ele vai fazer o gol do título da Libertadores. Mas nessa ele errou. Então, agora tem outra coisa. Esse árbitro que você falou aí, Flávio, 39 anos, ele apitou só Mirassol e Botafogo na Série A. Olha isso. Só apitou um jogo na Série A. E o árbitro, o Torezin, né, que apitou ontem, paranaense, o Rafael Porcari me lembra aqui, ele marcou aquele pênalti mal marcado contra o Ceará a favor do Palmeiras. Aí não tem comentário de arbitragem. Mesmo árbitro. Sim. Aí não tem comentário, exatamente. não teve comentário. É seletivo. Eu acho que a discussão do Palmeiras deveria ser a qualidade do jogo. Muita bola cruzada, né? Qualidade do jogo. 700 milhões para cruzar a bola na área é muita coisa, hein? Qualidade do jogo do Palmeiras. Salvo Gomes terminou de ser travante. Eu entendo que falta tempo para treinar e tal, mas isso vem de muito tempo. Quando o Palmeiras tentou jogar, ter a bola e tudo, começou a tomar muitos gols. O jogo do Flamengo mesmo, jogou no campo do Flamengo, tendo posse de bola, criando ali situação, mas nenhuma grama muito perigosa, e dando o campo, o Flamengo fez 3 gols no primeiro tempo. Tudo assim, Arrascaeta e Pedro. O Vamp falou uma coisa certa. 700 milhões de reforços e terminou com o Gustavo Gomes centroavante. Pois é. Tem alguma coisa que não está funcionando bem aí, viu? Existem outros questionamentos, mas aí, é aquela coisa, quando se fala da arbitragem, você acaba não focando no assunto. É ótimo a arbitragem, claro. Você tira o foco. Não, e minimizar o erro do Abate, né? Eu acho... Desculpa, não dá. Não dá para minimizar. Dá para levar a sério. Não dá para levar aquilo a sério. É brincadeira. Aí, pelo amor de Deus. Não tem como.